Está começando mais um Motores do Brasil e a gente voltou. Você nem imaginava que a gente ia estar aqui de volta. A gente tá. Sabe o que é o Motores do Brasil? Um podcast, videocast específico para falar sobre motores. Conteúdo rico, de primeira qualidade. Tudo aqui pensado pelo CONAREM, que é o Conselho Nacional de Retífica de Motores. E se sabe, né, que o retificador precisa saber tudo, todas as tendências, todas as novidades, tudo que está acontecendo. E é exatamente isso que a gente traz para essa mesa. Conteúdo rico. Para falar de conteúdo rico, a gente não pode falar sozinho. A gente precisa de boa companhia, né? Como eu sempre falo. E aqui com a gente, hoje está Thomas Puschel, que é diretor da Unidade de Negócios de Peças e Marketing da MWM, 24 anos de experiência. E ele veio contar um pouquinho pra gente quais são as novidades da MWM, o que ele anda aprontando por lá. Puxa, bem-vindo! Você tá bem? Obrigado, Carla. Eu agradeço a vocês pelo convite. Estamos muito bem. E aqui ainda melhor na sua companhia e na companhia do meu amigo Arnaldo Laguna. É exatamente, José Arnaldo Laguna, presidente do CONAREM, também está aqui com a gente. Figura carimbada que não pode faltar numa conversa como essa. O Motores do Brasil traz para a mesa as coisas que estão acontecendo. Aqui você escuta, aprende e tira suas conclusões. E a gente tem que falar de evolução de motores. Laguna, você está bem? Eu estou muito bem e muito feliz. Muito feliz, né? Segundo episódio, hoje em companhia do Thomas, você vê? Grande que legal. amigo. A MWM é uma grande parceira, né? Então com certeza a gente tem bastante novidade para o mercado. Você sabia que estamos voando baixo com esse podcast, videocast, né? Muito bom, Estão né? crescendo o número de seguidores nas redes sociais, canal lá no YouTube, tudo direitinho. Quem quiser seguir, já sabe. Lá no Instagram do CONAREM, a gente vai postar tudo lá, tem canal no YouTube, depois a gente vai colocar um GCzinho aqui, né, diretor? Vamos lá, positivo. Então muito tá. Bom. Ótimo. Puxa, a gente vai começar a nossa conversa, e aí não dá para trazer MWM e você para a mesa, sem primeiro te conhecer um pouco mais, deixar as pessoas saberem um pouco mais de Thomas Puschel, e um pouquinho mais das iniciativas da MWM. Depois a gente vai entrar em motorização, o que está acontecendo do ponto de vista de tecnologia, que história é essa? A gente tem um mito, assim, em cima das nossas cabeças, que é a eletrificação veicular. O que vai acontecer? Né? O que o retificador pode esperar no curto prazo, no médio prazo? Com certeza você tem um recado para dar para a gente, não tem? Conta de você para nós primeiro. Bom, Carla, mais uma vez agradeço a vocês, em nome da MWM, pelo convite, uma honra poder participar dessa mesa com ilustres colegas, agradecer o pessoal também, né, que está no backstage, que está nos dando todo o suporte necessário. Bom, eu sou responsável hoje por uma unidade de negócio, a unidade de negócio de peças de reposição e marketing da MWM. Estou na empresa, completei agora em julho 24 anos, comecei como estagiário, e desenvolvi minha carreira nessa empresa que me acolheu tão bem, que eu tenho muito orgulho de falar sobre ela hoje, né? E sempre, com muito orgulho, muita satisfação. A empresa, o próximo ano, completa 70 anos de Brasil. É uma empresa que possui toda a parte do desenvolvimento dos motores, com um centro de pesquisa, um centro tecnológico, que é um dos centros tecnológicos considerados como um dos melhores em termos de desenvolvimento, com a maior estrutura e disponibilidade de equipamentos no hemisfério sul. Basicamente, os demais concorrentes desenvolvem a tecnologia fora e depois tropicalizam o produto para o mercado brasileiro. Hoje nós temos mais de aproximadamente 25 bancos de teste de desenvolvimento, específicos de desenvolvimento de motores. É uma engenharia dedicada para o desenvolvimento dos nossos produtos. Quanto tempo leva para desenvolver um motor? Em termos de timing? Comecei a desenvolver um projeto, tenho o conceito acabado, vou aplicar esse motor.
é um quê? Depende da aplicação, mas a gente leva em consideração, às vezes, algo como 2 anos, 2 anos e meio, para que a gente tenha um projeto, a validação, o desenvolvimento, até o início de produção. E a MWM não só tem os motores que são renomados no mercado, com uma característica de confiabilidade, qualidade, durabilidade, e também, a partir de 2019, nós incorporamos e começamos a produzir também os nossos próprios geradores de energia. Sim. E dentro desse período também, no ano passado, nós também lançamos os nossos motores a biogás, a questão dos motores já a biometano, e recentemente lançamos as nossas torres de iluminação. E onde tem motor, tem retífica. Onde tem motor, tem retífica. Não é? Exatamente. A MWM hoje, ela tem uma planta que fica em São Paulo, a nossa unidade é de Santo Amaro. Nós temos hoje aproximadamente 1.400 colaboradores. Temos um centro de distribuição que fica em Jundiaí. Isso é um centro de distribuição onde nós exportamos os nossos produtos hoje para praticamente 45 países. Então, não só os produtos da fábrica, mas também os produtos como reposição. A gente tem uma capilaridade bem interessante na exportação. E hoje, uma das fortalezas também da MWM, que vale a pena ressaltar, é a nossa rede de distribuição, que incorpora também Sim. as retíficas. Sim. Hoje são mais de 600 pontos de venda e assistência técnica em âmbito nacional e mais de 1.250 em âmbito global. Então, acho que com tudo isso, eu conto aqui um pouquinho do que é a MWM, uma empresa que sempre investiu no mercado brasileiro, investiu em treinamento, em capacitação técnica, e eu acho que é algo que a gente pode explorar bastante na nossa conversa aqui de hoje. Especialista, sobretudo linha pesada, né? Exatamente. Forte, bem forte, né? Tem alguma linha de produto, um produto específico que a matriz é Brasil e o único sai só do Brasil para o mundo? Ou... Todos os nossos produtos hoje, 100% desenvolvidos no Brasil, e que também suportam a área de vendas na questão da exportação. Então, a nossa engenharia é uma engenharia 100% brasileira, com engenheiros, com pessoas com doutorado, que desenvolvem as pesquisas, os desenvolvimentos, não só dos motores, mas combustíveis alternativos, tecnologias para os nossos produtos, mas 100% desenvolvido aqui no Brasil, aqui. E sempre o que a MWM preza é dar prioridade até pelos parceiros brasileiros, no caso, os nossos fornecedores. Certo. Com soluções locais, Com né? soluções locais. Soluções locais. É claro que algumas tecnologias a gente acaba desenvolvendo com parceiros globais, mas sempre a prioridade vai ser pelo parceiro local. Muito legal. Com incentivo aí para a questão de geração de emprego, né, e aumento de volume de produção e para girar a nossa economia aqui em âmbito nacional. É isso aí. Laguna, quanto tempo de parceria com a MWM? Desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. O Conaren nasceu junto. Nasceu né? junto com a MWM. São 22 e o Conaren anos. está com 22, né? 22 anos da nossa rede. E desde o começo nós nos aproximamos, porque se nós tínhamos uma empresa de qualidade, é mais do que claro que ela tivesse também a bandeira autorizada da MWM. O nosso cliente precisa da peça genuína e precisa ter esse suporte do fabricante, né? Muito bom. É comum uma retífica que passa pelo processo de nomeação. Conta um pouquinho. MWM já chega no Conaren dizendo, e você já conta para ele, não, aqui a gente já tem as retíficas que já passaram pelo processo, já são cumpridoras de normas, etc. E tal. Então, a parceria é vencedora. Na verdade, o processo de certificação do Conaren é um processo que ele verifica as condições de operação de uma retífica, em termos de equipamento, de ferramental, de conhecimento humano, as instalações, segurança no trabalho. Então, quando a gente apresenta essa empresa para um fabricante, praticamente está atendendo às necessidades do fabricante. E aí o fabricante vai analisar se para aquela região cabe colocar uma nova empresa com uma bandeira autorizada, porque
eu diria assim que nós passamos por um filtro, né, e entregamos uma empresa praticamente pronta para que ele faça depois somente o treinamento técnico junto ao fabricante, aquela ligação com as informações técnicas, né, e a extensão da fábrica junto ao consumidor final. Porque nós vamos fazer a cobertura em garantia e vamos aplicar durante a retificação as peças genuínas adquiridas dessa fábrica. Dá para dizer que esse é um diferencial, essa é uma estrela, né? Que o Conaren tem, Sem né? dúvida, Porque tem nas mãos uma rede que já trabalha com um protocolo de qualidade já Isso. Seguindo normas da BNT, Exato. Né, que tem o reconhecimento pela competição e tem principalmente uma atuação ética. Isso é muito importante, porque para a fábrica, como você está falando em nome dela, junto ao consumidor, você tem que ter uma postura de qualidade e uma postura ética no tratamento. Né? Certo, muito bom. Puxa, conta um pouco pra gente o que está acontecendo com os motores. O que está mudando? Bom, Carla, acho que antes até de responder a tua pergunta, eu queria colocar um dado interessante em linha com o que o Laguna comentou. A MWM, dentro desses quase 70 anos que nós vamos celebrar em abril do ano que vem, nós já produzimos mais de 4,6 milhões de motores. Dentro desses 4,6 milhões, nós estimamos que pelo menos 2 milhões são veículos que estão rodando ou produtos que estão rodando com motorização MWM no Brasil. E é um fato interessante, e até nós estamos brincando que onde tem motor tem retífica. Um produto como um caminhão, uma picape, ele tem o seu ciclo de vida e às vezes é retirado esse motor da picape e ele é aplicado numa embarcação marítima. E esse produto continua rodando. Então, assim, ele sai de uma aplicação, entra em outro segmento, e aí ainda nós continuamos provendo peças, o pessoal, né, das retíficas provendo todo o suporte, assistência a esses produtos circulando. Então, é só mais para colocar um ingrediente aí no que o Laguna comentou, porque isso tem também uma sobrevida muito importante, principalmente por parte das retíficas, né? Então, eles que fazem o atendimento desses produtos que já tem, às vezes, 20, 25, 30 anos e que o motor diesel tem essa sobrevida, né? Nós temos casos aí de atendimentos de produtos que estão com 40 anos, que estão rodando em perfeito estado, que desde que seja feita a manutenção de acordo com os manuais, as trocas, a utilização das peças adequadas, esse motor ele tem uma durabilidade fantástica. Que eu acho que é exatamente o conceito, né, Laguna, né? Dar vida longa aos motores, Exatamente. né? Exatamente esse é o conceito. Não só o motor, como também é o equipamento onde esse motor está instalado, né? Você dá uma sobrevida ao equipamento que você reduz o custo da produção. E a gente sempre fala que numa máquina agrícola, num caminhão, num ônibus, né? A gente não está falando só do reparo do motor, da retífica do motor, a gente está falando de produtividade sempre, né? Que o que importa é aquela máquina produzindo, é a hora de produção. Então, essa renovação do motor, ela é sempre muito importante. Perfeito. Os números são enormes, né? Puxa, exatamente. Os números são enormes. E bem atrativo para quem trabalha no segmento, trabalha no ramo, porque sabe que vai ter atividade aí por um bom tempo. E aí, respondendo um pouco, aí voltando à tua pergunta na questão dos novos desenvolvimentos, as novas tecnologias, a MWM tem investido muito no desenvolvimento de motores com combustíveis alternativos. Então, nós entendemos que a questão do mercado, nesse momento de transição, e principalmente pelas questões de ESG, descarbonização, é uma tendência muito importante e algo que nós já estamos trabalhando há algum tempo, alguns anos, e já temos soluções de motores a biogás, a biometano, estamos também desenvolvendo tecnologias, né, com relação à parte de hidrogênio, tudo isso ainda falando de motores a combustão, que é uma notícia muito positiva para as retíficas também. Nós entendemos que existe uma rota de descarbonização para os segmentos leves,
mais tendendo a uma eletrificação, porém ainda nós temos uma longa jornada na questão, né, do desenvolvimento de toda a infraestrutura para uma eletrificação aqui no Brasil. Então, as duas tecnologias devem conviver no mesmo momento, porém ainda prosseguimento de veículos pesados ainda tem um caminho muito longo para que a gente possa falar de uma implementação de caminhões elétricos para o segmento pesado no Brasil. Tá. Então, o que nós apostamos foi justamente o desenvolvimento de produtos com combustíveis alternativos para atender às necessidades dos nossos clientes. E nós estamos atuando aí em outras frentes, né? Vou até pedir para o pessoal da produção, se puder colocar 2, 3 slides que eu gostaria de compartilhar com vocês, Arnaldo e Carla, que eu acho que é importante para que a gente possa apresentar o que a MWM está fazendo em termos, né, de descarbonização e de desenvolvimento de novas tecnologias. Legal. Pode avançar, por gentileza. Aqui a gente vai falar um pouco de economia circular, que é algo também que traz uma sustentabilidade. Então aqui a questão do biogás, começando pelo o desenvolvimento de soluções a biogás. A gente tem geração de energia renovável. Aonde tem um gerador a biogás, tem um motor a biogás, onde tem motor, tem retífica. Então, assim, independente do segmento, se a gente está falando de um segmento veicular, de um segmento agrícola, de um segmento marítimo, tudo isso envolve também a questão das retíficas. Aqui a gente está falando linha leve e pesada. Na verdade, aqui mais linha pesada. Mais linha pesada. E aqui especificamente, eu estou entrando num segmento de geração de energias. A MWM tem os seus próprios geradores, que hoje também temos versões a diesel e versões a biogás e biometano. Né? Nesse caso do biogás, a questão que nós estamos desenvolvendo são projetos de economia circular sustentável, que é a geração do biogás através de resíduos sólidos urbanos e através de dejetos de suínos ou de bovinos. Então, tudo isso, se puder colocar um slide E o adiante. biogás, me corrige se eu estiver falando bobagem, você usa tudo, né? Exatamente. Todo o material que você usa para a produção do biogás, você vai até o final, não existe desperdício de matéria-prima nenhuma. Não existe. Né? É 100% aproveitado. E eu vou passar depois, no slide seguinte, como é que a gente está trabalhando nesse processo de ponta a ponta, Carla. Então, assim, a questão do biogás, ele tem uma vantagem que engloba a parte de meio ambiente, a parte de economia circular sustentável, você gera emprego, né? Vocês imaginam, no caso de que a gente sempre coloca, a eletrificação, qual vai ser o efeito disso na economia, na cadeia de fornecimento, né? Na questão da economia do país como um todo? Porque você deixa de ter uma série de fornecedores de componentes, que hoje o motor tem 400, 500 componentes, né? A gente falou disso para até ter uma quantidade muito pequena, né? Que você acaba prejudicando a cadeia, né, de fornecimento, a questão de geração de empregos. Então tem uma questão também que precisa ser avaliada em termos sociais, que tem um impacto também, e no caso do Brasil, nós estamos seguindo porque isso tem, essa solução ela tem uma menor dependência de combustíveis fósseis, que é uma pegada de carbono zero, né, a parte voltada ao ESG, uma valorização dos atributos sistêmicos com uso inteligente dos recursos. Você gera o biogás através de dejetos animais, você gera o biogás através de resíduos sólidos urbanos. Então, o que ia se jogar fora, ou aqueles dejetos que acabam atingindo a camada de ozônio, ele é reaproveitado e você gera um combustível importante, né? E com uma consequência aí de outros subprodutos que você acaba tendo um aproveitamento, como você colocou, Carla, de 100%. Né? O que já era descarte, né? O que já era descarte. Então, já era descarte, você vai aproveitar e mesmo isso você vai usar até o final, né? Exatamente, né? A questão da descarbonização que eu comentei, tratamento de resíduos, você tem uma redução de custo de eletricidade. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de iniciativas que a MWM está desenvolvendo com soluções completas. Pode passar mais um, por favor? Mais um.
Essa menção ali daquele slide dos 3%, era legal você falar também isso. Vamos voltar. Isso é muito sério, Hoje né? o Brasil ele tem um potencial de produção de 120 milhões de metros cúbicos por dia de biogás. Isso seria possível substituir 70% do consumo de diesel. Olha que interessante. O Brasil tem uma biomassa e tem uma oportunidade na mão para suprir 35% da demanda de energia elétrica com a geração do próprio biogás através desse combustível sendo utilizado para geração de energia elétrica, por exemplo, né? E hoje nós exploramos menos do que 3% de tudo isso. Né? Então, assim, isso aqui gera renda, você tem uma distribuição, empregabilidade, gera A gente tem distribuição. uma ideia de custo associado à produção do biogás comparado aos demais combustíveis. Eu penso, não tenho certeza, que a gente pode chamar de usina? Na verdade, é uma usina. Eu vou passar aqui, aí. Esse aqui é onde eu vou dar todos os detalhes para vocês. Essa aqui é a nossa solução completa em economia circular. Então você tem ali, no início, o resíduo da agropecuária. Você tem ali o bovino, o suíno, que gera o resíduo. Você faz a coleta desse resíduo nas fazendas. Nós instalamos um biodigestor, a gente tem um pré-tratamento desses resíduos. Nós instalamos um biodigestor. O biodigestor, você tem a extração do biogás. Ou você pode também gerar o biofertilizante. Tá. Olha que interessante, o Brasil era dependente, ou até o momento, depende de 85% dos biofertilizantes, da importação de biofertilizantes da Rússia, da Ucrânia. Com o advento da guerra, isso se torna uma necessidade de uma busca por alternativas a essa questão da importação. E dentro desse processo, você consegue extrair o biofertilizante, o organomineral, né, ou o adubo, né, e o biogás. Com a geração do biogás, ao invés de você queimar o biogás para não ter um efeito para a camada de ozônio, você utiliza esse combustível para um gerador que tem um motor a biogás para gerar energia para a própria fazenda, e o excedente você joga na rede e você pode comercializar através da rede elétrica. Então, assim, e o biogás, quando ele tem um tratamento e você tem todo um processo em cima dele, você também extrai o biometano. E esse biometano pode ser o combustível para os caminhões que estão rodando para fazer a coleta de leite, ou que sejam de transportadoras da região, seria o combustível alternativo para essas transportadoras, para os caminhões dessas transportadoras rodarem. Então, isso aqui é o que nós chamamos de uma solução completa MWM para a economia circular sustentável. Aí podemos avançar um pouquinho mais. Puxa, só uma pergunta, o biometano também serviria para um trator? Serve para um trator. Também. Serve para um trator. Inclusive, a MWM já está desenvolvendo equipamentos ou máquinas agrícolas com motorização a biometano. Então a própria fazenda sendo autossustentável no seu combustível, mas gerando essa demanda, gerando emprego, gerando essa economia circular sustentável. Então esse é um ponto muito interessante. Então a solução, ela leva a questão de uma fazenda, que você tem uma energia elétrica indisponível, com um gerador de energia nessa solução, você tem uma segurança energética. Quando você fala do acúmulo de dejetos, que é um problema hoje para as fazendas, ele não consegue crescer no seu plantel, porque ele precisa dar um destino para os dejetos, para que esses dejetos não afetem a camada de ozônio. Sim. Então, com esse acúmulo de dejeto e a questão do processo através do biodigestor, você também provê uma solução para o agricultor. A indisponibilidade ou alto custo do local de fertilizantes. Você tem, através desse processo, o fertilizante disponível. E a dependência do diesel para as operações do campo, você passa a utilizar o biocombustível, seja ele o biogás ou o biometano. E o que nós estamos fazendo também? Essa aqui é a solução em bioeletricidade. Essa bioeletricidade leva gerador,
que leva o motor a combustão, e onde tem motor, tem retífica, né? Além disso, mais um por gentileza, nós também temos uma solução para mobilidade. Aqui nós estamos falando de mobilidade de baixo carbono. O que seria essa solução? A MWM tem hoje motores a gás natural ou biometano para serem instalados nos caminhões ou até mesmo em máquinas agrícolas. Sim. Então você retira o motor a diesel e você instala um motor a gás natural, biometano, para justamente a gente ter essa conversão, e são motores que são 100% produzidos pela MWM, motores a combustão, e que têm um interesse de muitos frotistas. Por quê? Porque hoje, com a questão do ESG, existe uma necessidade deles buscarem redução de carbono ao longo da cadeia produtiva. Sim. Então, essa busca pela redução do carbono ou da descarbonização leva o frotista a aplicar um motor a biometano, que isso vai levar a peça. Futuramente vai dar continuidade à questão das retíficas, e é uma solução completa. Nós temos hoje motores de 4, 6 cilindros, tanto para aplicação veicular, quanto também para aplicações agrícolas, aqui no caso da irrigação, né? Motores que vão no 4 cilindros até 190 cavalos e motores 6 cilindros até 330. Mais um, por gentileza. E o que a MWM faz? Nós retiramos o motor original a diesel, instalamos o motor produzido pela fábrica, com a garantia da fábrica, desenvolvido pela engenharia da MWM, a biometano, a gás natural. Nós fazemos, Laguna, a instalação de todos os cilindros, válvula redutora de pressão de gás, tubulações, válvulas de abastecimento, fazemos a calibração do produto e entregamos essa solução, inclusive com a documentação nova para o cliente final. Então, nós estamos aí com esse projeto com um volume bastante interessante, e com certeza, daqui em diante, o Conarem e as retíficas vão começar a receber e começar a trabalhar também com a manutenção desses produtos no campo. E esse produto, ou essa solução, além da descarbonização, ela traz uma redução de 10 a 15% no custo por quilômetro rodado. Tem um desempenho, em termos de performance, similar ao diesel. Então, se você entrega um caminhão com 270 cavalos diesel para essa conversão, nós vamos entregar para você um caminhão a gás natural ou biometano com 270 cavalos de performance, né? Então, essa calibração e esse desenvolvimento 100% feito pela engenharia da MWM. Facilidade na manutenção. 85% dos componentes desse motor são similares aos usados no motor diesel, que hoje já estão disponíveis na rede, ou já estão disponíveis nas retíficas ou nos serviços autorizados da MWM. E essa solução, ela permite um rápido abastecimento dos cilindros, no caso do gás, e traz uma redução de ruído em torno de 20% comparado com relação ao diesel. E mais uma questão, né? De novo, motores 100% produzidos no Brasil, gerando emprego, trabalhando com os fornecedores, com os parceiros. Então, Carla, me alonguei um pouquinho na sua pergunta, não alongou nada. Mas assim, respondendo ela, são soluções que a gente está trazendo com inovação, pensando no equilíbrio no social, né, no ambiental, e toda essa questão da governança, porque também não é só a questão da redução da questão do carbono, isso tem que ser olhado, mas também a gente tem que olhar o social, a gente tem que avaliar a questão da empregabilidade e o futuro, né, dessa questão dos motores a combustão. É essa visão que a MWM tem hoje. Mas, nossa. Perfeito. Uau. Perfeito, Uau. com certeza. É uau. Eu acho que assim, o meu sentimento, né? A gente sempre fala isso, né? O Laguna e eu, a gente está sempre conversando sobre isso, que está acontecendo uma avalanche de informações sobre a eletrificação veicular, quase que plantando o fim do mundo, né? É amanhã, ó, né? Eletrificação veicular, a gente vai estalar o dedo e aí essa frota vai
deixar de... Não é nada disso, não tem como você escrapear uma frota como a que a gente tem circulando. Tem essa questão do custo, da adaptação, muitas questões em jogo. E isso que você está colocando, eu acho que quem está ouvindo a gente, se eu fosse proprietário de uma retífica, ia me dar muito conforto, né, Laguna? Sim. Porque tem essa questão da... muitas outras soluções alternativas à eletrificação estão pensadas já, como o Puxo acabou de contar. A retífica vai ser um ambiente para fazer essa conversão do veículo a combustão fóssil para segue combustão, mas agora biomassa, né? E aí, Arnaldo, a gente tem aí uma... Eu diria novamente uma solução brasileira. Não é? Né? Nós tivemos Como isso álcool, com o etanol, né? E agora a gente vem com uma solução para o diesel. Né? Então, realmente a questão da eletrificação, entendo, eu vi até numa palestra, num evento lá na África do Sul, que um diretor de uma indústria falou, olha, o veículo diesel elétrico será substituído pelo elétrico por leis, onde proíbe a circulação numa capital como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, por uma questão de reduzir a poluição. Né? Mas nós temos outras soluções que nós podemos desenvolver no Brasil que evite isso, e reduzindo o custo do equipamento, né, porque a gente sabe que o conjunto de baterias é um investimento muito grande. Né? Então a questão da biomassa eu acho que é muito pouco falado hoje no Brasil, e você tem um exemplo aqui que é muito prático. Imagina a descentralização da renda. Quantos fazendeiros podem ter a sua unidade biodigestora ali produzindo, né? Sim. Lá no interior do Mato Grosso, de Goiás, Rondônia, Acre, seja onde for. Você não precisa nem de redes elétricas para levar energia para lá. Então nós temos que pensar muito no modelo Brasil, e eu acho que a gente tem que ficar sossegado. Eu tenho dito, essa semana eu fui questionado por um retificador, né? Como é que vai ficar o veículo elétrico? Né? Nós vamos perder o emprego, nós vamos fechar a retífica. Eu falei, pelo amor de Deus, nem pense nisso. Né? Nós estamos vendo agora da guerra da Rússia e Ucrânia, está faltando eletricidade na Europa. Você não pode ligar o ar-condicionado da sua casa, o aquecedor da sua casa. Como é que você vai abastecer uma frota? Né? Então, tem muita coisa insegura, tem muita coisa que a gente vai ter que pensar. E essas soluções, elas me deixam muito tranquilo. Eu acho que o Brasil, mais uma vez, vai ensinar o mundo, sabe, que há soluções muito inteligentes, muito próprias e com características que atendam o nosso país de dimensão continental. Né? Como é que eu vou levar energia para esse país todo? Uma coisa que eu digo sempre, 15 minutos para abastecer um carro elétrico, tá? E o segundo carro é mais 15, e o terceiro é mais 15. Quantos pontos de abastecimento você precisa ter numa estrada para abastecer os veículos que estão transitando ali? E quem encostou vai ficar esperando 1 hora, 2 horas para chegar a vez dele para abastecer? Isso a mídia não fala. Né? Fala do ponto de vista do CO2, né? Mas não fala do ponto de vista dos problemas que existem em relação à manutenção, segurança, custo de baterias, né? Que é uma coisa assim, absurda, inacessível ao brasileiro. Né? Eu tenho uma pergunta, mas eu vou fazer daqui a pouquinho para o Puxo. Vamos fazer uma pequena pausa e a gente já volta já já. Quantas possibilidades, não, Puxo? Muitas, não, muitas. Né? Que universo é esse, né, Laguna? Sim. E conta pra gente, Laguna, como que o Conaren, como que vocês estão pensando, qual que é o teu sentimento com esse tanto de oportunidades que o Puxo colocou, e se o Conaren pensou em alguma coisa, o que está desenhado, assim? Muito boa pergunta. Eu diria para vocês, retificadores, para você amante do motor, né, que fique tranquilo, sabe? Nós temos aí décadas à frente com motores a combustão circulando no Brasil. Nós sentimos aqui essa exposição que a MWM fez sobre biomassa, né, o biodiesel, o carro a etanol. Então, o Brasil tem um modelo próprio de energia, e eu acho que deve ser esse o caminho que a gente vai seguir. Então, para preparar e dar o suporte aos nossos retificadores do Brasil, o Conaren tem um vasto programa de atividades. Nós temos parcerias com o Sebrae na parte de gestão, nós temos parceria com o Senac
na parte de capacitação de vendas, na parte de controle de estoque, administração de materiais. Nós temos parceria também na área de liderança para formar esses novos líderes. E na parte técnica, nós iniciamos a partir de 1º de julho uma parceria nova com o Senai, onde foram construídos 7 cursos para a formação de uma nova geração de